Senhoras e senhores, muito bom dia. Espero que vocês estejam bem. Eu tô ótimo aqui. O dia tá lindo, solão, feriado do dia 1º de maio. Manhã, eu decidi gravar um vídeo aqui para vocês, aproveitando essa calmaria hoje que está o meu condomínio. Eu queria falar para vocês hoje sobre a classificação das normas constitucionais de acordo com o professor José Afonso da Silva. Uma classificação muito importante, gente, muito importante. A meu ver, na minha humilde opinião, e na opinião, creio que na esmagadora maioria dos doutrinadores de direito constitucional, é a classificação mais importante que existe de normas constitucionais e é uma classificação que costuma cair em provas de concurso público, tá? Costuma cair também em provas da OAB. Então eu resolvi trazer aqui para vocês, estabelecendo uma baliza inicial para dizer que o professor, ele para elaborar essa classificação dele, ele tomou como norte a produção de eficácia, a produção de efeitos da norma. O norte dele para a elaboração dessa classificação é se uma norma produz efeitos imediatamente ou não. Se ela necessita de uma outra norma para a produção dos seus efeitos. Então vamos lá, vamos começar. Eu peço também que você, por favor, deixe aí o seu like, já deixa o seu like, se você puder deixar um comentário, peço que você se inscreva para poder engajar aqui o meu vídeo e ajudar a crescer o meu canal que está engatinhando ainda, está no iniciozinho, tá? Se você puder me ajudar, eu fico muito agradecido. Então vamos começar então. Ele estabelece 3 categorias de normas constitucionais. A primeira categoria de normas constitucionais são as normas constitucionais de eficácia plena. O que é uma norma constitucional de eficácia plena? É uma norma constitucional que já consegue produzir efeitos desde o seu nascimento. Aquela norma constitucional ela já nasce produzindo efeitos. Ela não necessita de outra norma integrativa que viabilize a produção dos seus efeitos. A gente tem, dentre os vários exemplos na Constituição, a gente tem aqui o artigo 2º. O artigo 2º da Constituição, eu vou ler aqui para vocês, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Os poderes já existem, eles já funcionam. Não é necessário uma norma posterior integrativa para viabilizar os efeitos desse artigo 2º da Constituição. Então a gente tem aqui um exemplo de norma constitucional de eficácia plena, tá? A segunda categoria de normas constitucionais, de acordo com o professor José Afonso da Silva, são as normas constitucionais de eficácia contida. Aqui a coisa começa a complicar só um pouquinho, mas vocês vão pegar o jeito da coisa. A norma constitucional de eficácia contida é aquela norma constitucional que também nasce produzindo já todos os seus efeitos, porém, ela possibilita que posteriormente uma norma infraconstitucional venha restringir os seus efeitos. Um exemplo que eu vou dar aqui, porque com o exemplo vocês vão entender direitinho. O inciso 13 do artigo 5º da Constituição. Esse inciso fala bem assim, vamos lá. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Perfeito. Agora, vem a segunda parte. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Digamos que você exerça um determinado ofício que, para o exercício desse ofício, não é necessário qualquer tipo de requisito. Não é necessário qualquer tipo de pressuposto. Você pode praticar aquele ofício. Porém, posteriormente, o legislador perceba que, talvez para a segurança daqueles que vão usufruir daquele determinado serviço decorrente do ofício que vai ser praticado, determinados requisitos são necessários, determinados pressupostos são necessários. Eu posso dar como exemplo aqui para vocês, na nossa área, na área do direito, para o exercício da advocacia, você pode ser advogado, porém você precisa cumprir determinados requisitos estabelecidos no nosso ordenamento jurídico. Por exemplo, passar no exame da OAB. Você pode ser advogado, mas você vai ter que
você vai ter que atender essa qualificação, você vai ter que atender esse pressuposto, você vai precisar passar na prova da OAB para poder exercer a advocacia. E pode ser que posteriormente o legislador estabeleça outros requisitos para o exercício da advocacia. Essa norma vai ser, essa norma infraconstitucional, ela vai ter fulcro nesse inciso. Ok? Tá bom? Então, mais uma vez, as normas constitucionais de eficácia contida, elas já produzem efeitos desde já, mas elas abrem uma brecha para que as normas infraconstitucionais restringam um pouquinho a produção dos seus efeitos, restringam um pouquinho a sua eficácia. Bom, partindo daí, vamos agora para as normas constitucionais de eficácia limitada. As normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas normas constitucionais que não produzem efeitos desde já. Elas necessitam de norma infraconstitucional integrativa. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês também. Greve dos funcionários públicos. O exercício de greve por nós, funcionários públicos. E, para tanto, eu vou ter que aqui mencionar o inciso 7º do artigo 37 da Constituição, que fala bem assim: o direito de greve será exercido nos termos e limites definidos em lei específica. Ou seja, a Constituição ele confere aos servidores públicos o direito de greve. Porém, esse direito vai ser exercido nos termos de lei específica. Vai ser necessária a edição de uma lei específica contemplando todos os requisitos, todo o modus operandi, todo o procedimento da greve que será exercida legitimamente pelos servidores públicos. Enquanto essa lei não sair, esse direito de greve fica prejudicado. Aconteceu um caso interessante, viu, gente? Uma determinada categoria de servidores públicos, ante a omissão legislativa de editar a lei que regulasse o direito de greve dos servidores públicos, essa categoria entrou com mandado de injunção. A gente ainda vai estudar o mandado de injunção quando eu falar de remédios constitucionais. Mas essa categoria impetrou um mandado de injunção para que o STF se pronunciasse sobre essa omissão legislativa e que para que, naquele caso concreto, aquela categoria pudesse praticar o seu direito de greve. O que o STF fez? O STF realmente declarou a omissão legislativa e disse que, naquele caso concreto, aquela categoria poderia exercer o seu direito de greve com fulcro, com base na Lei Geral de Greve dos empregados regidos pela CLT. Mas naquele caso, viu? Naquele caso concreto. Tá? Então, as normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas que necessitam de integração infraconstitucional para a produção de todos os seus efeitos. O professor ainda, ele ensina que dentro dessa categoria das normas constitucionais de eficácia limitada, existem dois grupos ainda, dois subgrupos. As normas constitucionais de princípio institutivo e as normas constitucionais de princípio programático. Vamos ver cada uma delas. As normas constitucionais de princípio institutivo são aquelas que veiculam esquemas gerais de estruturação de entidades, de instituições, de entes. São normas que prevêem a criação de determinados entes e instituições e elas meio que dão o botão, essas normas dão meio que o botão de start no processo criativo dessas entidades, dessas instituições. Ela somente estabelece esquemas gerais. Uma norma geral, que vai ser o botão de start para a criação dessas instituições, desses entes, através de integração infraconstitucional. Mário, eu não consegui entender direito. Vamos lá, a gente vai ver aqui um exemplo na Constituição, no artigo 33 e parágrafos. A gente vai ler junto aqui, olha só. Artigo 33 da Constituição fala sobre os territórios. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios.
Esse é o caput. Aí a gente vai para os parágrafos. Parágrafo 1º. Os territórios poderão ser divididos em municípios, aos quais se aplicará no que couber o disposto no capítulo 4 desse título. Parágrafo 2º. As contas do governo do território serão submetidas ao Congresso Nacional com parecer prévio do TCU, do Tribunal de Contas. Parágrafo 3º. Nos territórios federais com mais de 100 mil habitantes, além do governador nomeado na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais. A lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa. Ou seja, a gente percebe aqui claramente que a Constituição, no artigo 3º e seus parágrafos, ela estabelece esquemas iniciais, gerais, de criação dos territórios. É uma norma de princípio institutivo. São somente esquemas gerais. Esquemas iniciais. Por quê? Porque ela mesma diz, essa norma mesma diz que a lei vai dispor sobre organização da administração, organização judiciária, a lei vai dispor sobre as eleições para a Câmara Territorial, a lei vai dispor sobre a competência deliberativa da Câmara Territorial, ou seja, as normas infraconstitucionais elas vão esmiuçar todos os elementos necessários para a devida estruturação dos territórios. Então, mais uma vez, as normas de princípio institutivo, elas somente criam regras gerais, esquemas gerais, iniciais. Elas dão o botão de start para a criação de entes, de institutos, de entidades, ok? E também, indo agora para a segunda subcategoria de normas constitucionais de eficácia limitada, nós temos as normas de princípio programático. As normas de princípio programático, elas veiculam, como o próprio nome diz, programas. Elas veiculam metas, elas veiculam objetivos que deverão ser perseguidos pelo poder público e pela sociedade brasileira. Só que a norma constitucional fixa essa meta e cabe ao poder público e à sociedade, no cotidiano, alcançar essa meta através de condutas concretas, através de produção legislativa integrativa. Tá? Nós temos aqui como exemplo o artigo 196 da Constituição. Fala sobre o direito à saúde. Vamos lá, vamos ler esse artigo. Artigo 96. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ora, somente esse artigo não é necessário para que o direito à saúde seja implementado no país inteiro de forma satisfatória. Não. Esse artigo veicula somente uma meta. Esse artigo veicula somente um programa que deve ser alcançado, que deve ser perseguido por toda a sociedade. Pelo poder público, por nós cidadãos. Tá? Então, é uma norma de eficácia limitada, de princípio programático. Tá ok, gente? Então, essa é a classificação do professor José Afonso da Silva, muito importante. Eu peço que vocês memorizem ela, porque ela costuma cair em provas de concurso público, ela costuma cair em provas da ordem, tá? Ela é muito importante, tá bom? Bom, hoje eu vou ficar por aqui. Queria pedir para vocês, por favor, para vocês deixarem o seu like, para vocês compartilharem, para vocês comentarem aqui embaixo, se vocês puderem indicar para os amigos de vocês aí que estão também na labuta, na luta para passar em algum concurso público ou para passar no exame da OAB, tá bom? Eu deixo aqui meu forte abraço, tá, gente? E até a próxima. Até mais. Um grande abraço.